Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí mais uma noite, encerrando o nosso estudo Justificados por Cristo. Um breve estudo aí, uma exposição da carta aos Romanos. Fazer um pequeno resumo aí do que nós vimos até aqui, né? Lá na terça-feira, nós fizemos mais uma introdução, apresentamos um quadro aí para você, um quadro resumo da carta aos Romanos. Vimos que do capítulo 1 ao capítulo 8, nós temos uma parte doutrinária, ou seja, de ensino a respeito da justificação, do que é a justiça de Deus, a justiça que vem da fé, a justiça que foi efetuada pela obra completa de Cristo Jesus. Aí vimos que do capítulo 9 ao 11 é uma parte dispensacional, ou seja, uma parte que o apóstolo Paulo nos mostra a respeito da nação de Israel, que Deus não abandonou a nação de Israel. Deus cumprirá tudo aquilo que foi prometido em relação a Israel. E dos capítulos 12 ao 16 é uma parte mais comportamental, que nós veremos hoje, né, detalhadamente aí. Vamos passear do capítulo 9 ao capítulo 16 hoje. Veremos a questão dispensacional de Israel e veremos a parte das escrituras aos Romanos, que é a parte comportamental, como o cristão tem que se comportar como indivíduo, como membro do corpo de Cristo, com os de fora, perante as autoridades governamentais. Então, do 1 ao 8, uma parte doutrinária, do 9 ao 11, dispensacional, e do 12 ao 16, uma parte comportamental. E aí, na terça-feira, nós vimos o conceito de justiça. E aí eu quero lembrar um pouquinho com você o que nós vimos a respeito do que é justiça de Deus. Nós vimos que a justiça de Deus é basicamente o fato de Deus, como juiz, ter o quê? Condenado, ter estabelecido uma execução judicial. Ele sentenciou: o pecado precisa ser condenado. E aí, o que aconteceu? Deus enviou Jesus para quê? Para condenar o pecado. Aí nós vimos que Jesus veio não como um homem pecador, ele veio em semelhança de homem pecador. Por quê? Porque ele veio como ser humano, nesse corpo aqui, nasceu de mulher, em semelhança de homem pecador, mas ele nunca pecou. E ele se fez, nós vimos as escrituras, Jesus se fez pecado, para que por meio da obra dele, da crucificação dele, da morte dele, o pecado fosse o quê? Fosse condenado. Lá em Romanos 6, 23, nós vimos que está escrito que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento final do salário, pagamento final do pecado precisa ser o quê? A morte. E aí nós vimos que Jesus se tornou pecado e, morrendo, ele deu o salário aí que o pecado merecia, que era a morte. Ou seja, ele condenou o pecado na carne e por causa disso nos libertou do domínio do pecado. Porque o que nos tornava injustos diante de Deus? Ou seja, o que nos separava de Deus? O pecado. E o que Jesus fez? Condenou o pecado. Jesus fez a justiça. Isso é aquele texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que nunca pecou, ele se fez o quê? Se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, amados, essa questão da justiça de Deus é pautada completamente no amor de Deus. Deus entregou a sua própria vida por meio de Cristo Jesus para condenar o pecado, porque era o pecado que nos prendia, era o pecado que tinha enganado o homem, era o pecado que trouxe o que? Morte para o homem, é o pecado que trouxe condenação para o ser humano. E aí Jesus efetuou a condenação do pecado em sua própria carne, em seu próprio corpo, morrendo, e aí ele condenou o pecado para trazer o quê? Para trazer perdão para todos os nossos pecados, e ele ressuscitou, a palavra fala, lá em Romanos 4, 25, para a nossa justificação. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, ele nos deu o quê? Uma nova vida.
Porque a velha vida estava presa ao pecado. Como o pecado foi condenado, aquela vida foi condenada junto. Por quê? Porque aquela vida estava prisioneira do pecado. Ela foi condenada junto. Mas aí Deus não nos deixou sem... E agora, né? O que vamos fazer? Não, Deus foi lá e nos deu uma nova vida. Quando Jesus ressuscitou, ele trouxe uma nova vida para nós, que é o novo nascimento. É a nova natureza que temos em Cristo Jesus. E é tão glorioso por quê? Porque essa nova vida, essa nova natureza, não está alheia a Deus. Pelo contrário, está unida a Deus. 1 Coríntios 6,17 fala isso. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Nós vimos em Romanos, no capítulo 8, que nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, amados, essa nova vida que nós recebemos, que é justa, santa e reta, está unida à vida de Cristo. Olha que dádiva, que presente maravilhoso que é esse. Essa é a justiça de Deus. E aí nós vimos que é no Evangelho que é revelada essa justiça. É por meio do Evangelho que nós conhecemos essa justiça. Não é por meio da lei de Moisés. Não é por meio da lei que conhecemos a justiça de Deus, mas é por meio do Evangelho, por meio da pregação das boas novas, daquilo que Cristo Jesus realizou em nosso favor. E nós vimos qual foi o propósito da lei. Deus estabeleceu a lei apenas para ressaltar as transgressões. Deus deu a lei para tornar o homem consciente do pecado. Deus deu a lei para que todos, nós vimos aquele versículo de Romanos 3,19, para que toda boca se cale diante de Deus e todos sejam colocados debaixo do juízo de Deus. Ou seja, a lei não tem a capacidade, o poder de justificar o homem, porque a lei não teve a capacidade, o poder de dar uma nova vida para o homem. Quem fez isso foi Cristo Jesus, por meio da sua morte e ressurreição. Então, a obra completa que Jesus realizou trouxe justificação, estabeleceu a justiça de Deus. Por quê? Porque era necessário que houvesse uma condenação, mas Deus não queria condenar, não queria castigar o homem. Deus queria condenar o pecado, porque o homem estava prisioneiro por causa do pecado. Então, Jesus veio e se fez pecado. Para quê? Para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos salvos, redimidos, resgatados do domínio do pecado. Então Deus fez a sua justiça e estabeleceu uma nova realidade para nós. Agora não estamos mais debaixo do domínio do pecado, agora estamos debaixo do domínio de Cristo Jesus. É o que vimos lá em Romanos capítulo 8, os versículos 1 e 2, que não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Estávamos debaixo do governo, do domínio do pecado e da morte. Mas a lei do Espírito de vida, inaugurada por meio da obra redentora de Cristo Jesus, nos libertou do pecado e da morte. E agora somos o quê? Justos diante de Deus. Justificados por Cristo. Mas essa é a verdade a respeito da justiça de Deus. E aí nós vimos tudo isso passeando aí ontem pela carta aos Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8. Nós vimos o quanto o apóstolo Paulo explica tudo isso. E aí ele ainda fala, né, no capítulo 6, nós vimos ali, então, porque agora nós vivemos pela fé, porque Cristo já fez tudo isso, então agora a gente pode viver de qualquer jeito? Pode pecar? Claro que não. Aí ele explica, bem pelo contrário. Vocês morreram, vocês foram crucificados com Cristo. Agora vocês vivem por meio de uma nova vida. E aí nós vimos toda a explicação ali dos capítulos 6, 7 e 8, que o apóstolo Paulo fala claramente sobre a vida debaixo da lei, tentando obedecer a Deus sem conseguir, e a nova vida que agora nós recebemos em Cristo Jesus, que é justa, que é santa, que é reta e que pode obedecer a Deus, seguir as direções de Deus, se render a Deus. Por quê? Porque não é mais prisioneira do pecado e nem da morte. E aí hoje eu quero compartilhar com você dos capítulos 9 ao capítulo 16. Vamos encerrar aí o nosso estudo.
E eu falei, né, que do capítulo 9 ao capítulo 11 é uma parte, um adendo, como se o apóstolo Paulo tivesse feito um adendo para ele explicar algumas coisas em relação à nação de Israel. Por quê? Porque ele veio, fez toda aquela explicação doutrinária da justificação, falou tanto que não é a lei que justifica o homem, e aí alguns poderiam pensar assim, tá, então se não é a lei e foi Deus que deu a lei, não tô conseguindo entender aí se foi Deus que chamou Israel, mas eles não creram. Então poderia causar uma confusão ali, e o apóstolo Paulo diz: espera aí que eu vou fazer um adendo e vou explicar agora para vocês essa questão. E aí ele fala sobre a soberania de Deus, ele fala sobre a incredulidade de Israel e ele fala que Deus não abandonou Israel como nação. É o que veremos aí dos capítulos 9 ao 11. Então no 9 ele começa assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém? Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vamos ler até aqui. Depois você lê aí o capítulo 9 inteiro. Amados, o apóstolo Paulo vem e diz assim, ó: depois que eu expliquei tudo a respeito da lei, a respeito da justificação que é pela fé em Cristo Jesus, aí eu confesso para vocês, eu poderia até mesmo ser separado de Cristo em prol dos meus irmãos, os da minha raça, os da nação de Israel. Que amor é esse que Paulo tinha por eles, né? E aí ele diz assim: queria eu que eles fossem salvos, que eles compreendessem a grandeza do que Deus fez por intermédio de Cristo Jesus. E aí ele vem e explica ali um pouquinho a respeito da soberania de Deus, a respeito do chamado de Deus. Ele diz: olha, não são os que são filhos naturais que são Israel, são os que são herdeiros da promessa, aqueles que vêm por meio da promessa feita a Abraão. E aí, essa questão aqui é uma das questões que fala muito sobre eleição, né? Porque nós lemos ali esse versículo e ele diz assim, olha, até mesmo ali com Jacó e Esaú, antes que eles fizessem qualquer coisa, boa ou má, para que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, Deus já avisou que seria por meio de Jacó e não de Esaú. Amei Jacó e rejeitei Esaú. E aí nós vemos a questão da soberania de Deus. Não falaremos especificamente sobre eleição, vamos falar em algum outro estudo, em algum outro momento, que aí é tem que fazer um outro estudo sobre isso, né? Então o intuito desse estudo da carta aos Romanos foi trazer a questão da justificação, né? Por isso que o título é Justificados por Cristo. Então em outro momento nós traremos aí um estudo sobre eleição. Mas aí nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre eleição até o final aí da aula de hoje. Então, o apóstolo Paulo vem ali e escreve isso, olha, demonstrando o quê? Demonstrando
a soberania de Deus. Deus continua sendo soberano, né? Deus continua estabelecendo da forma que lhe apraz as coisas. Mas isso não quer dizer que Deus faz acepção de pessoas. Tem um texto que o apóstolo Pedro escreve e ele fala muito bem. A eleição está debaixo do pré-conhecimento de Deus. Então é uma presciência. Deus conhece todas as coisas, conhece o coração de todos, até mesmo antes de fazer qualquer escolha. Deus já nos conhece e conhece todos. Então a eleição de Deus sempre está pautada no seu pré-conhecimento. Mas vamos continuar aqui. E aí ele fala tudo isso e ali até no final, mais pro final, ele diz ali no versículo 19: algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Quem resiste à sua vontade? Ou seja, está dizendo ali, né, olha, se é assim, né, ele vai ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, se é assim que acontecem as coisas, se ele já estabeleceu ali por meio da eleição, como ele falou, quem que pode, como que ele usa a palavra resistir? Quem pode resistir à vontade de Deus se é ele que estabeleceu tudo? E aí o apóstolo Paulo continua, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizestes assim? E aí ele vai falando até o final e daí ele explica uma situação que Deus havia chamado a nação de Israel. E a nação de Israel, os israelitas, rejeitaram a Deus. Então Deus estabeleceu que viria salvação para todos os que não são israelitas. Deus expandiria, digamos assim, agora eu vou chamar um povo que não é meu povo, que não é chamado de meu povo, eu vou me revelar a pessoas que nunca me procuraram e estabelecerei algo diferente aí. E aí nós sabemos que esse algo diferente é a igreja, que é formada tanto por judeus quanto por gentios, por todo aquele que crê. Então, esse capítulo 9 é um capítulo que o apóstolo Paulo fala muito sobre a soberania de Deus, né? Não questione. Então, eu prezo muito em meu coração sobre assuntos que eu não compreendo. Às vezes eu leio na palavra e fico assim, mas não estou entendendo isso daqui. Eu guardo muito meu coração de questionar a Deus. Ah, como assim, Deus? Como assim está escrito aqui? Eu guardo muito meu coração disso, de questionar a Deus. Então, todas as vezes que eu leio esse capítulo 9, aí eu penso naqueles assuntos que eu estou estudando ali na palavra, algumas coisas que eu não compreendo, não entendo, eu guardo no meu coração. Senhor, eu sei que no momento certo o Senhor me trará o entendimento. Eu não questionarei a sua soberania, não questionarei o seu poder, não questionarei, porque quem sou eu para questioná-lo? Prefiro me colocar em submissão ao Senhor, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Então, nesse capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele começa ali falando, né, que ele gostaria que Israel fosse salvo. Aí ele explica, olha, não é só porque os israelitas são descendentes naturais, são judeus, que eles vão ser salvos, são aqueles que são os filhos da promessa feita por meio de Abraão. Então, esses serão salvos. E aí ele explica sobre a incredulidade de Israel e que Deus estipulou que daria oportunidade para outras pessoas serem salvas, e é o que ele fez conosco, e glória a Deus por isso. E aí nós veremos mais um pouquinho, veremos no capítulo 11, daqui a alguns minutinhos, que ele vai falar sobre essa questão aí de Israel não ter sido rejeitado por Deus. É só por um momento, para que aqueles que não são israelitas se convertam, conheçam a Cristo Jesus. Então nós vamos ver já um pouquinho sobre isso. Vamos só falar um pouquinho agora do capítulo 10. E aí ele termina, né, o capítulo 9 falando da incredulidade de Israel. E aí só vou ler um versículo aqui para você, que é os dois versículos, 30 e 31 do capítulo 9 ainda, que diz assim: o que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram. Essa justiça aí que nós acabamos de compreender o que é, né? Os gentios que não buscavam, ou seja, aqueles que não são israelitas, eles não buscavam justiça e eles acabaram obtivendo essa justiça. Obtiveram a justiça por meio de Cristo. Uma justiça que vem da fé.
Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Daí no 32 ele fala, por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, eles queriam a justificação, mas por obra própria, por merecimento deles. Eu faço, eu conquisto a minha justiça, a justiça própria. E Deus estabeleceu a justiça dele por meio de Cristo Jesus. Só é possível sermos justos, justificados por meio de Cristo Jesus. Então Israel aqui ele está explicando por que eles não alcançaram, porque eles tropeçaram em Cristo Jesus, que é a pedra de tropeço, porque a justiça de Deus vem exclusivamente e unicamente por meio de Cristo Jesus. E daí no capítulo 10, eu vou ler alguns versículos aqui com você, aí ele começa assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Perceba que ele continua falando dos israelitas, do desejo que ele tem que os israelitas sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então ali ele vem e explica o desejo dele, olha, eu quero que os israelitas sejam salvos, só que eles não entenderam que a justiça de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo, eles insistem em viver pela lei. E aí a palavra fim, eu quero ver com você aí, essa palavra fim, o fim da lei é Cristo. Essa palavra fim, no original grego, ela é telos, e ela significa término, o limite no qual algo deixa de ser, sempre do fim de um ato ou estado, o último em sucessão ou série. E aí nós podemos ver essa verdade reiterada na carta aos Gálatas e na carta aos Hebreus. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículos 24 e 25, fala isso. Em Hebreus, capítulo 7, versículos 11 e 12, fala isso. Que o quê? Que a lei foi dada até Cristo. Gálatas fala, né? A lei foi o nosso tutor até Cristo. Agora que chegou Cristo, nós vivemos pela fé nele. Então, ele continua ali falando sobre o porquê que Israel não foi salvo, porque insiste em viver pela lei. Não compreendeu a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Ele continua falando isso ali no capítulo 10. E é interessante ali alguns versículos, logo depois, eu quero ler esse com você, eu não ia ler, mas eu vou ler. Que é os versículos, deixa eu ver aqui, dos versículos 5 em diante, fala assim, ó. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, como que Moisés descreve a justiça que vem da lei? Se você fizer isso, você cumprir, então você vai viver por meio dessa lei. Ou seja, é uma capacidade própria. Deus nunca quis que o homem fosse justificado através da sua própria capacidade, até porque era impossível, nós já vimos o porquê, por causa da natureza caída do homem. Era impossível o homem obedecer a Deus, se justificar diante de Deus com aquela natureza. Então o intuito da lei era que no final da lei, os judeus que estavam debaixo da lei percebessem, realmente é impossível ser justo diante de Deus pela prática da lei. E quando viesse Cristo, era que eles se rendessem, obrigada por Cristo Jesus, porque eu não tenho como me justificar diante de Deus obedecendo a lei, eu preciso de Cristo. Esse era o intuito, mas eles rejeitaram a Cristo Jesus. E ele continua ali no versículo 6. Mas a justiça que vem da fé, como que acontece a justiça que vem da fé? A justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja,
A justiça que vem da fé não questiona a obra de Deus. Como assim? Quem que vai descer dos céus para me justificar? A justiça que vem da fé não questiona que Jesus desceu dos céus, se fez homem e condenou o pecado para me perdoar e me justificar. A justiça que vem da fé não questiona quem subirá aos céus. Olha aquele versículo que interessante ali. Ou quem descerá ao abismo. Né? Não questiona quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, e nem questiona quem descerá ao abismo. Quem que vai ter a capacidade de descer até a morte para vencer a morte? Nós sabemos que Cristo Jesus fez isso. Então a justiça que vem da fé não questiona a obra redentora que Cristo Jesus realizou. Não questiona que Jesus veio como homem, morreu, ressuscitou, condenou o pecado, venceu até a morte. A justiça que vem da fé não questiona a obra completa que Jesus Cristo realizou. Pelo contrário, a justiça que vem da fé simplesmente crê na obra que Cristo Jesus realizou, crê com o coração e confessa com a boca. Eu creio que Cristo veio, Cristo desceu dos céus como homem, condenou o pecado na carne, condenou a morte, venceu, desceu até o abismo para vencer a morte e ressuscitou e conquistou justificação para mim. Essa é a justiça que vem da fé. Não questiona a obra redentora de Cristo Jesus. Simplesmente crê e recebe pela fé tudo que Cristo realizou. Então ele explica essa diferença. Pela lei você quer viver pela sua própria capacidade. Pela fé você não questiona o que Cristo fez, você simplesmente recebe, concorda, crê, confessa com a tua boca, declara o que Cristo fez e vive essa justiça, que é a justiça de Deus realizada por meio da obra completa de Cristo Jesus. E ali na continuidade do capítulo 10, ele fala aquele versículo, né, tão conhecido nosso: consequentemente a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Ou seja, amados, se nós continuarmos ali, depois do versículo 10 que eu li, se nós continuarmos ali, nós veremos que ele fala assim, olha, então como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E aí ele vem falar assim, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ou seja, essa mensagem foi proclamada também para os israelitas, mas quem que creu nessa mensagem? Não creram. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. E eles rejeitaram a mensagem de Cristo. Eles rejeitaram o evangelho de Cristo Jesus. Então, percebe que o capítulo 9, o capítulo 10 nos traz explicações. E é sempre o apóstolo Paulo tentando explicar o porquê que Israel não recebeu a salvação. E por que nós, que ele fala, ele vai dizer depois, né? Eu, como apóstolo dado aos gentios, eu proclamo as boas novas para os gentios. Então nós, como gentios, ou seja, aqueles que não são israelitas, claro, hoje somos igreja de Cristo, entenda aqui o que eu estou dizendo, como gentios no sentido, nós que recebemos a verdade do evangelho, que não somos israelitas, por que nós somos justificados ao crermos? E por que Israel não foi justificado se Israel era um povo escolhido de Deus? O capítulo 9 e o capítulo 10 ele fica explicando isso. Porque eles tentaram com a justiça própria, eles tentaram na força do braço, eles tentaram através da capacidade própria, eles não reconheceram que Jesus era a justiça de Deus, que Jesus foi enviado como a justiça de Deus. Então, são capítulos sempre explicando sobre Israel. Aí ele chega no capítulo 11. E aí no capítulo 11 tem alguns versículos muito interessantes. Ele diz, no começo ali, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor,
Mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me? Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Olha isso, amados. Lembra que eu falei, né, sobre a questão da eleição? E aqui a gente vai ver, não tem como não falar, não nos aprofundaremos nisso, mas não tem como não falar sobre isso. Porque olha o que ele diz assim, olha, Israel não aceitou a justiça, né? Não aceitou Cristo Jesus. Mas existe um remanescente escolhido pela graça. E Paulo é um dos que fez parte desse remanescente, né? Porque ele era israelita e ele foi alcançado pela graça de Deus. Aí ele diz assim, ó, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Israel como nação não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Então Israel como povo, como nação, não conseguiu, mas os eleitos obtiveram. Se renderam à graça de Deus. Por isso que a igreja é formada tanto por judeus quanto por gentios. Não interessa a nacionalidade. Desde que creia em Cristo Jesus, faz parte do corpo de Cristo. Mas aí na continuidade vem algumas palavras bem interessantes para nós compreendermos. Então, Deus escolheu apenas algumas pessoas de Israel e rejeitou todo o resto e acabou? Aí o apóstolo Paulo vem e explica isso. Ali no versículo 11 ele fala assim, novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. E aí nós veremos, ao lermos ali, ele vai citar alguns versículos depois de Isaías e tal, porque Deus falou que provocaria ciúmes em Israel, quando nós lemos as profecias, por um povo que não tinha conhecimento, por um povo que nem conhecia Deus. Ele provocaria ciúmes diante de Israel, para Israel, com esse povo. E esse povo somos nós. Nós, que fomos alcançados pela graça, recebemos a dádiva da justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Interessante no versículo 28, que o apóstolo Paulo fala assim, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Ou seja, quanto às boas novas do evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Interessante isso, né? Olha o 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus não abandonou Israel. E aí, no versículo 25, um pouquinho antes desse que eu li aí, o apóstolo Paulo fala algo que nós precisamos guardar aí no nosso coração. Ele fala assim, ó, irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério. É um mistério. Para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Deus não abandonou Israel. E aí o apóstolo Paulo diz, eu rogo para vocês, irmãos, que vocês não ignorem esse mistério aí, para que vocês não se tornem presunçosos, para que vocês não fiquem arrogantes diante de Israel, achando, eu sou a igreja, Israel foi abandonado, acabou, as promessas que Deus tinha para Israel não vão mais se cumprir, vão se cumprir, como alguns dizem, espiritualmente na igreja. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, eu não quero que vocês se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e então virá de Sião o Redentor. Ou seja, a segunda vinda de Cristo.
visível a todos, é para a redenção de Israel. Por isso que eu compreendo que nós, como igreja, seremos arrebatados antes da tribulação. A natureza da tribulação é uma natureza de julgamento. É uma natureza que não condiz com a nossa posição em Cristo Jesus, porque nós já fomos tirados da condenação para a vida, para a salvação. Nós não estamos mais debaixo de condenação, de julgamento, em Cristo Jesus. É como nós vimos naquele texto de Romanos, nós não fomos destinados para a ira de Deus, mas para a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo. E aí eu compreendo que essa situação que acontecerá com Israel, virá de Sião um Redentor, que é a vinda visível de Cristo, todo olho verá, para o quê? Para a redenção de Israel. Mas nós, como igreja, seremos arrebatados. Por isso que existe o arrebatamento, que a Bíblia relata que é algo que não é visível aos olhos. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, ou seja, o Senhor não pisará a terra nesse momento. Mas existe uma parte que declara que Jesus pisará o Monte das Oliveiras. E aí? Né? Opa, como assim? Essa é a parte que Jesus virá como redenção para Israel. Tudo que ele já fez na cruz do Calvário já está estabelecido como o que era necessário para Israel ser perdoado dos seus pecados. Agora, eles só crerão em tudo o que Jesus fez quando eles virem Jesus. Ele era o Messias mesmo, gente. Ele é aquele que morreu, que ressuscitou e voltou para nos resgatar. Então, amados, essa é uma parte mais escatológica e não entraremos nesse assunto, senão vai mais aí umas 10 aulas para nós falarmos sobre escatologia. Em algum outro momento prepararei um estudo sobre escatologia para nós compartilharmos aí sobre esse entendimento. Mas é interessante porque esses capítulos 9, 10 e 11 que Paulo explica muito bem sobre Israel, insiste em explicar sobre Israel. Por quê? Porque Deus não abandonou. E aí eu achei muito interessante esse versículo ali, 28 e 29, que fala: quanto ao evangelho, eles são inimigos, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons, o evangelho é um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus, e o chamado de Deus, a eleição é um chamado de Deus. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga aquilo que ele estabeleceu. Ele estabeleceu a salvação para Israel e ele estabeleceu a salvação para todo aquele que crê por meio de Cristo Jesus. E isso não vai ser revogado, vai se cumprir plenamente. E aí vamos para o capítulo 12 de Romanos, que aí o apóstolo Paulo entra numa parte mais comportamental. Interessante que ele explicou toda a parte doutrinária do 1 ao 8, do 9 ao 11 ele explicou toda essa questão de Israel para que a igreja não se ensoberbecesse, não ficasse presunçosa em relação a Israel. Calma lá, Deus não abandonou Israel, ainda as promessas vão se cumprir, Israel ainda será salvo, né? Calma, você viva de acordo com aquilo que você já recebeu, a plenitude da justiça de Deus por meio do evangelho. E aí no capítulo 12 ele começa, eu acho interessante porque o capítulo 12 começa: portanto, irmãos. Portanto, é uma conjunção aí que denota a conclusão de um raciocínio, né? Então, portanto, irmãos, agora que vocês já compreenderam tudo sobre a justiça de Deus, sobre a justificação realizada por Cristo Jesus, agora que vocês compreenderam tudo isso, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, amados, agora que vocês compreenderam, que vocês receberam a justiça de Deus, foram justificados por Cristo Jesus, eu rogo que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. E essa palavra oferecer, no original grego, ela é a palavra paristeme. E um dos significados dela
é colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, agora que vocês já compreenderam que vocês receberam tudo por meio de Cristo Jesus, que vocês foram perdoados dos seus pecados, justificados, receberam uma nova vida, e essa vida é vivida pela fé. Agora que vocês compreenderam tudo isso, ofereçam a vida de vocês, ou seja, coloquem a vida de vocês à disposição de Deus, para que Deus possa usar vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo aí, não. Transformem a maneira que você pensa. Sabe, mude a sua vida por meio da renovação da tua mente, por meio da palavra de Deus. E aí sim, você será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Ou seja, o primeiro conselho do apóstolo Paulo, que é a verdade para nós, a primeira verdade de Deus, porque Deus usou a vida do apóstolo Paulo para escrever, a primeira verdade de Deus para nós é: agora que vocês sabem que vocês são justos, que vocês são perdoados, que vocês estão unidos a mim, agora que vocês já conhecem as boas novas do Evangelho, eu peço a vocês, entreguem a vida de vocês em meu favor, para mim, para que eu possa usá-los, e não se amoldem, não se conformem com esse mundo aqui. Pelo contrário, renovem a sua maneira de pensar, transforme a sua vida, renovando os seus pensamentos, suas estruturas mentais, por meio da palavra de Deus. E aí sim, você será capaz de experimentar e comprovar a minha vontade, que é perfeita para você. Olha, amados, que extraordinário isso, né? Eu acho muito interessante essa estrutura da carta aos Romanos. Primeiro toda essa parte doutrinária de ensino, e aí depois vem o apóstolo Paulo nos dizendo: agora que vocês já sabem tudo isso, agora vivam, coloquem em prática tudo isso. Amados, é pela fé, nós recebemos tudo isso pela fé. Eu posso me entregar a Deus, me sujeitar a Deus, me render a Deus. Não tem como nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus se nós não nos relacionarmos com a palavra de Deus. Então precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Não tem como nós nos relacionarmos, termos a nossa mente transformada, os nossos pensamentos transformados, sem esse relacionamento aí com a palavra. Não tem como. Então o encorajamento de Deus para nós: mudem essa forma aí de pensar, que é uma forma mundana, assumam os pensamentos de Cristo, renovem a mente de vocês, e aí sim, vivam tudo isso que eu já conquistei para vocês na cruz do Calvário. Tudo que já foi conquistado, toda a justiça feita, toda a justificação conquistada, vocês viverão quando vocês se sujeitarem a mim, se colocarem à minha disposição para renovar a mente de vocês, não se amoldando a esse mundo aí. Pelo contrário, em completa sujeição a mim, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Interessante isso, né, amados? E aí, na continuidade ali do capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre o nosso comportamento. Ele fala sobre... deixa eu abrir aqui. Eu tinha fechado aqui o capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. Aí ele vem falando sobre como nós devemos nos comportar como membros do corpo de Cristo. Como membros que somos do corpo de Cristo, primeiro, precisamos compreender que ninguém é melhor do que ninguém. E ele fala isso dali: olha, ninguém tem um conceito de si mesmo mais elevado do que deve ter. Cada um compreenda a si mesmo segundo a medida de fé que recebeu. Ou seja, cada um veja a si mesmo conforme o dom que recebeu de Deus. E ele vai falar dos dons. Nós precisamos compreender que somos membros de um único corpo, mas não são, os dons não são iguais para todos os membros. Nem todos os membros farão tudo do mesmo jeito. Pelo contrário, cada membro recebe o quê? Um dom. E ele vem falar sobre os dons. Então, se você tem o dom de ensinar, ensine. Se o teu dom é profetizar, profetize. Se o teu dom é contribuir, contribua generosamente. Se o teu dom é liderar, lidere com zelo, com excelência. Então ele vem falando ali sobre todos os dons, sobre como nós devemos nos comportar como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Aí ele fala sobre nós amarmos, né, vivermos em amor, nós odiarmos o mal, não nos apegarmos àquilo que é mal, pelo contrário, nos apegarmos àquilo que é bom.
Aí ele fala sobre sermos fervorosos no espírito, ou seja, termos zelo com as coisas de Deus. Amados, tudo isso, lembra que eu falei lá no primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo fala que Deus veio chamar povos de diferentes nações para uma obediência que provém da fé? Tudo isso que ele vai falando aqui no capítulo 12, sobre nós nos comportarmos em amor, compreendermos cada um, sobre vivermos em paz, ele vai falar tudo isso ali. O que é a descrição, né, o resumo disso daqui que ele descreve no capítulo 12? Coloquem a fé de vocês em ação. Obedeçam. Aquilo que vocês receberam de Deus, toda a justiça que vocês receberam de Deus, agora rendam-se a Deus em obediência para seguir a direção do Espírito. E a direção do Espírito sempre será de paz, de alegria, não ser presunçoso, não se achar um melhor que o outro, será sempre de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. É basicamente isso que ele está falando aqui no capítulo 12. Que nós devemos o quê? Seguir a direção do Espírito, obedecer ao Espírito, colocar em prática toda essa verdade que nós já recebemos. Lembrando que não tem como nós colocarmos em prática sem mudarmos a nossa maneira de pensar. Por isso que ele começa o capítulo 12 falando: não se amoldem a esse mundo, transformem-se pela renovação da sua mente. Então não tem como nós colocarmos as verdades de Deus em prática se nós não nos relacionarmos com a palavra de Deus e não permitirmos que essa palavra mude a nossa maneira de pensar. Porque a maneira de pensar desse mundo aqui é uma maneira egoísta, vingativa, é uma maneira de pensar que não é nada altruísta, amorosa, pelo contrário. É meritocrática, orgulhosa, egoísta. Então nós precisamos nos sujeitar à mudança de mente para que tudo o que Cristo Jesus já conquistou para nós possamos colocar em prática, viver de fato tudo o que ele conquistou para nós. Né? Nós já temos paz, já temos amor, já temos bondade, temos tudo em Cristo Jesus. Precisamos mudar aí a nossa forma de pensar, de ver as coisas. E isso acontece através do nosso relacionamento com a palavra de Deus. E daí ali no capítulo 13, ele começa falando sobre as autoridades governamentais. Vou ler aí com você alguns versículos. Fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, às vezes nós olhamos essa palavra e parece assim que ela é tão contraditória com tudo que foi dito, né? Mas nós precisamos compreender. Quando nós lemos, lembra que eu falei para vocês sempre verem a plenitude, aquilo que Deus tem para toda a humanidade? Então, as pessoas que insistem em rejeitar a Deus, as pessoas que insistem em não se render a Deus, elas sofrem prejuízos, elas sofrem as consequências, né? E aí nós vemos aqui com relação às autoridades, falando que as autoridades são servas de Deus. Ou seja, Deus tem estabelecido a sua forma de atuação com cada um de nós e como nação também, né? Quando nós vemos a palavra, fala sobre nações. Então, nós precisamos compreender isso. E aí é interessante porque fala ali, olha, agora, se você pratica o bem, você não tem que temer a autoridade. Ela é serva de Deus para o seu bem. E aí quando a gente vai para um texto, tem um texto que fala lá em 2 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, do capítulo 2, versículos 1 ao 2, fala que nós devemos orar pelas autoridades para que nós possamos viver em paz. Ou seja, amados, quando nós entendemos que as autoridades são
servas, agentes de Deus, e nós como igreja temos autoridade para quê? Para nós orarmos, clamarmos pela nossa nação, para que a gente possa viver em paz, ao invés de a gente ficar se rebelando contra as autoridades. Olha o que nós lemos ali, não se rebelem contra as autoridades. Ao invés de ficarmos nos rebelando contra as autoridades, nós devemos orar por elas, para que elas se sujeitem ao governo de Deus em nosso favor. É o que nós acabamos de ler ali. Os governos, as autoridades são servas de Deus, e fala que são servas de Deus para o nosso bem. Então, se é para o nosso bem, nós devemos orar, assim como está escrito lá em 1 Timóteo 2, 1 ao 2, orar pelas autoridades para que de fato nós possamos viver em tranquilidade, em paz na nossa nação. Então, como que nós como cristãos nos portaremos, né, diante dessas questões aí de governo, isso e aquilo? Não é se rebelando, não é levantando bandeira A ou B, mas é o quê? Compreendendo a autoridade que temos como igreja para orarmos pelas autoridades e compreendendo que elas são estabelecidas por Deus, elas são servas de Deus. Nós como igreja precisamos o quê? Fazer o nosso papel de igreja, que é orar pelas autoridades, clamar para que o coração das autoridades se incline para o Senhor, para que nós possamos viver em paz. É o que está lá, depois você lê lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Tá bom, amados? Então, continuando aí o apóstolo Paulo fala sobre essa questão das autoridades, de como que o crente, como que o filho de Deus se comporta em relação às autoridades. Aí depois ele vem falando também sobre o amor ao próximo, sobre o final dos tempos, que quanto mais se aproxima o fim dos tempos, a situação ficaria meio ruim, que precisamos o quê? Permanecer em amor. E é interessante que de novo ele vai falar da lei, né? A lei fala não adulterarás, não matarás, E aí ele diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. Quem ama, cumpre a lei. Por quê, amados? Essa questão de lei e graça era muito discutido na igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja foi formada primeiramente por judeus, depois com o ministério do apóstolo Paulo que se expandiu para os gentios, né? Então ainda tinha muito enraizada essa questão de obedecer a lei, obedecer a lei, obedecer a lei. Então por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, as cartas, e aí nós vemos o apóstolo Paulo sempre explicando, olha, e aqui de novo ele vem e fala, olha, se você quer cumprir a lei de Deus, então você precisa amar. Porque a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus é cumprida o quê? Com amor. Se você ama, você tem cumprido a lei de Deus. Não é simplesmente a lei de Moisés, entende? A lei de Deus é o amor. Então ele fala isso aqui no capítulo 13. E aí ele diz, vamos compreendendo aí o tempo em que temos vivido, temos nos aproximado cada vez mais do fim. Imagine nós, né? Se ele já falou lá no início, imagine nós. Sabemos que depois de 2000 anos aí, quase 2000 anos, né? Comparando que ele escreveu essa carta aí, ali 50, entre 50 e 60 ali, mais ou menos 60 depois de Cristo, então quase 2000 anos aí depois, é claro que a volta de Cristo está muito mais perto, né? O final dos tempos está muito mais perto do que estava quando ele escreveu. Mas ele já escreve dizendo, olha, vamos ter discernimento aí sobre os tempos em que nós vivemos, cada vez se aproxima mais o tempo do fim, então não vamos viver em imoralidade, em orgias, em pecado, pelo contrário, não vamos dar vazão aí para a natureza caída, vamos permanecer na graça de Deus, na fé em Cristo Jesus, vivendo as verdades do Senhor. É o que ele fala ali para encerrar o capítulo 13 da carta aos Romanos. E aí no capítulo 14 e 15 ele fala muito sobre, ele chama os fracos na fé e os fortes na fé. Talvez tenha alguém que não goste disso, né? Porque ele fala que, por exemplo, os fracos na fé não comem de tudo, eles restringem a alimentação, só comem vegetais, acham que não pode comer determinado tipo de carne ou não come carne. Aí ele chama essas pessoas de fraco na fé. Aí ele fala, você que é forte na fé, lá no capítulo 15, você que é forte na fé, não vai querer discutir com o seu irmão que é fraco na fé. Suporte as fraquezas dele. Então hoje nós podemos ver aí, na nossa realidade, temos vários
irmãos que têm restrição em algumas coisas, tem restrição na alimentação, restrição no modo de vestir, né, na vestimenta, só usam um determinado tipo de vestimenta, algumas restrições aí que não afetam as verdades do evangelho. A Bíblia chama de fracos na fé, né? Não sei o que a Bíblia está falando. Então, quem crê que pode comer de tudo, quem crê que não precisa ter restrição nenhuma com a vestimenta, eu posso vestir qualquer roupa, no caso, posso usar calça, né? Falando aqui abertamente, para mulheres, por exemplo. As mulheres têm que usar sua saia, alguns dizem, não, eu posso usar calça normalmente, né? Não tem problema nenhum. Outros, a mulher não pode usar maquiagem, eu posso usar maquiagem, não tem problema nenhum. Não pode usar joia, posso usar joia, não tem problema nenhum. Então, essas questões que não afetam as verdades do evangelho, o apóstolo Paulo diz assim, não entre em discussão em relação a isso. Aí ele diz assim, você que tem essas restrições, o exemplo que ele dá é da comida. Por quê? Porque naquele momento, com certeza, era comida, porque existiam muitos judeus, inclusive tinham influenciado os gentios, eles não comiam determinado tipo de alimento, né? Não como carne de porco, não como isso, não como aquilo. Então, aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, olha, se você come de tudo, não despreze o seu irmão que não come. E se você não come de tudo, não julgue o seu irmão que come de tudo. Ou seja, vivam em paz, não discutam por causa desses assuntos. Essa é basicamente a temática dos capítulos 14 e 15. E é exatamente no capítulo 14 que nós encontramos aquela declaração. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Então, amados, começa com justiça, né? Deixa eu ler o versículo aqui direito. Começa com justiça, né? Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, não entrem em discussões por causa de comida, por causa de vestimenta, por causa do cabelo, sabe? Da barba. Não entrem em discussão por causa disso, amados. Podemos viver em paz. E aí ele diz assim, ó, que nós devemos ter o quê? Consciência e paz em nosso coração segundo aquilo que nós cremos. Se você crê assim, se é assim que você crê, tenha paz, fique tranquilo em relação a isso que você crê. Permaneça. Se você, ele ainda vai falar, se você não come, é para o Senhor que você não come. Se você come, é para o Senhor que você come. Ou seja, se você tem ali as suas restrições, é para o Senhor que você faz isso. Se você não tem, é para o Senhor. Sabe, amados? É o aprender a viver como corpo de Cristo. Às vezes nós entramos aí em discussões que são inúteis. Em discussões que só causam controvérsia, divisão, em coisas que não afetam. Lembrando aqui, coisas que não afetam as verdades do Evangelho. Leia o capítulo 14 e o capítulo 15 de Romanos inteiro aí. Você vai ver como é interessante as coisas que o apóstolo Paulo ministra, nos ensina ali, movido pelo Espírito Santo. E aí no capítulo 16 ele entra na parte de a saudação final, né? De dar tchau, digamos assim. Aí ele começa ali a saudação final, mas no meio do capítulo ele tem uma exortação para a igreja, e aí ele fala assim, nos versículos 16 e 17, ele diz assim, ó, versículos 17 e 18, ele diz assim, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Olha que interessante, né, amados? Ele veio falando no capítulo 14 e 15 sobre nós andarmos em amor, sobre não colocarmos pedra de tropeço sobre os nossos irmãos, sobre suportarmos as fraquezas dos irmãos. E aí ele dá exemplos que são coisas que não afetam as verdades do Evangelho, o ensino da justificação. Agora, no capítulo 16,
Aí ele diz assim, agora, recomendo que vocês tomem cuidado com aqueles que têm colocado obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Tudo isso que eu ensinei vocês, tem alguém se levantando aí, colocando obstáculo em relação a esse ensinamento, aí sim, aí vocês têm que se afastar dessas pessoas. Porque elas não estão servindo a Cristo, elas estão servindo somente aos seus próprios apetites. Ou seja, vem com palavras de bajulação, vem com aquele jeitinho ali, só para quê? Só para manipular, para conquistar os ingênuos, o coração dos ingênuos. Desse tipo de pessoa, aí você se afasta. Interessante, né? Porque ele faz essa diferenciação. Se é entre o corpo de Cristo, como irmãos, não precisamos entrar em discussão, em discórdia. Se um come uma coisa, outro não come. Se um veste uma roupa, se outro não veste. Se um corta o cabelo, se outro não corta. Não precisamos entrar em discussão em relação a isso. Agora, se é alguém que está colocando um obstáculo no ensino verdadeiro que vocês têm recebido, aí vocês devem se afastar desses. Então, nós vemos aí do capítulo 9 ao capítulo 16 da carta aos Romanos, do 12 especificamente até o 16, toda a questão comportamental, como que nós como cristãos precisamos nos comportar. E aí se você tirar um tempo aí para ler esses capítulos, né, não só esses capítulos, leia a carta inteira de Romanos, estude, leia, tire aí um tempo para você mergulhar nessa carta, você verá quanta coisa. Nós fizemos uma breve exposição aí, foi rápido, né? Precisei ler meio correndo, falar meio para não demorar muito aí. O intuito não era que a gente se prolongasse demais, mas aí você tem o material escrito que você pode ler com atenção e ainda tem a carta aos Romanos, que é o mais importante, que é a palavra de Deus. Para você ir mergulhar nessa carta, ler, meditar, estudar essas escrituras e você compreenderá como o nosso comportamento ele só é uma consequência de tudo aquilo que Cristo Jesus já realizou por nós. E quando nós recebemos essas verdades, nos sujeitamos a Deus, como vimos ali Romanos 12, 1 ao 2, né? Oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, colocamos a nossa vida à disposição de Deus e renovamos a nossa maneira de pensar, aí as coisas que estão escritas no capítulo 12, 13, 14 e 15, como prática que nós devemos viver, em amor, em paz, respeitando, não discutindo, vai se tornar apenas uma consequência da nossa vida em Cristo Jesus. Né? O não se irar, o não discutir, vai se tornar uma consequência da nossa vida em Cristo. Essa é a obediência que vem da fé. Esses são os frutos de justiça produzidos pela vida de Cristo em nós. Então, amados, agora que nós somos justificados por Cristo, nós podemos colocar essa vida em prática, nos entregando a Deus, renovando a nossa maneira de pensar e agindo de maneira coerente com as verdades que nós recebemos aí, com as verdades do Evangelho de Deus para nós. Então, o intuito desse estudo foi encorajar você a respeito dessa verdade extraordinária que temos em Cristo, de sermos justificados por Ele, e encorajar você a colocar essa vida em prática. Como que você coloca em prática? Rendendo-se a Deus, rendendo-se a essa verdade, concordando com as verdades de Deus, sujeitando-se a um relacionamento íntimo, pessoal, diário com Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração. Mantenha uma vida, amado, de comunhão com Deus, com a palavra de Deus. À medida que, eu sempre falo que à medida que as verdades de Deus entram, as mentiras de Satanás saem. Né? Toda a estrutura mental das trevas que ainda insiste em querer nos dominar, em nos influenciar para que as nossas escolhas sejam escolhas erradas, para que as nossas atitudes sejam atitudes erradas, todas essas estruturas mentais precisam ir embora. E elas vão embora à medida que as verdades de Deus vão entrando. Elas vão sendo trocadas, né? Substituídas. Vai saindo as mentiras do império das trevas e vai chegando as verdades de Deus, se estabelecendo as verdades da palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração. E aí, quando nós sabemos tudo o que Cristo fez, nós podemos nos achegar a Deus com confiança, com ousadia. Não precisamos ter medo dos nossos erros, nos sentirmos condenados. Pelo contrário,
Quanto mais recebemos a verdade de Deus sobre a justificação em Cristo Jesus, mais nós nos relacionamos com Deus em ousadia, em confiança, e aí isso vira um ciclo maravilhoso, um ciclo virtuoso para a nossa vida, porque aí eu não me sinto condenada, até mesmo quando eu erro, eu sei que em Cristo Jesus eu já fui perdoada, eu já fui justificada, até mesmo quando eu erro eu posso me achegar a Deus com confiança, receber até mesmo a correção dele quando eu preciso ser corrigida, mas eu sei que a correção de Deus para mim é baseada no seu amor, na sua graça. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, faça com que essas verdades elas se tornem uma realidade na sua vida. Receba as verdades da justiça de Deus, da justificação produzida por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Mergulhe num intenso relacionamento com Deus e veja a tua vida fluir nas verdades de Deus, através dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas escolhas. E aí nós veremos que é assim que nós nos tornamos de fato embaixadores de Cristo nessa terra, manifestando a vida de Cristo nessa terra. Eu espero que você tenha sido edificado durante essas 3 aulas desse estudo, porque o intuito é que o teu coração seja fortalecido na graça de Deus, no amor de Deus. Eu oro mesmo para que o Senhor ilumine os olhos do teu coração, abra o seu entendimento, que Ele coloque cada vez mais no seu coração desejo pelas coisas de Deus e que você renda-se às verdades de Deus, renda-se a um relacionamento de intimidade com Deus. Se você ainda vive debaixo de condenação, abandone a condenação, não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Agora, justificados, pois, por Cristo, por meio da fé, temos paz com Deus. Nosso relacionamento com Deus é de paz, é de amor, é de confiança. Podemos nos relacionar assim por causa de Cristo Jesus, do sangue de Cristo Jesus, da obra completa realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, sua morte e sua ressurreição. Podemos, por causa disso, nos relacionar ousadamente com Deus. Então eu encorajo você. Não olhe para você, não olhe para os seus erros, para as suas debilidades. Olhe para Cristo. Cristo é suficiente e Ele é que nos fortalece e nos capacita. Quanto mais nos rendemos à graça de Deus, aos pensamentos, às verdades de Deus, mais e mais experimentamos e comprovamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Se você não fez o download do material escrito, eu encorajo você a fazer. Entra lá no nosso site. O site está aparecendo aí e está na descrição do vídeo. Tem a versão para impressão e a versão digital. A versão para impressão é um PDF, tamanho A4 comum, 31 páginas, 31 ou 32 páginas, uma coisa assim. E a versão digital é páginas um pouco menores, letra um pouco maior, para ficar mais agradável a leitura no celular ou no tablet. Amados, eu realmente oro para que Deus derrame graça sobre a tua vida. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas na sua vida, no seu coração, e você viva pela fé as verdades de Deus para você. Um grande abraço e até o próximo estudo.